você então. Boa tarde. Tudo bem, Jaque? Legal. Vamos falar um pouquinho de e-commerce hoje, sobre as tendências aí que o e-commerce vai ter em 2021. Então, segundo a E-Commerce Brasil, tem uma perspectiva aí de aumento ainda mais nas vendas de e-commerce, né? Então eu queria saber de vocês um pouquinho quais são as dúvidas, o que vocês entendem aí por e-commerce, né? Pode escrever aqui que eu já falo e já vou comentando junto com vocês, né? Então, Jaque, essa sua pergunta de como iniciar do zero o e-commerce, né? Muitas pessoas elas têm uma visão diferente, né, do que é o e-commerce. Então as pessoas imaginam que o e-commerce é só você pegar e você tem um produto, você tem um determinado segmento lá e você quer colocar isso para vender, né? A coisa não funciona bem assim. Você tem que ter, antes de mais nada, você tem que ter um plano de negócios, né? O que é esse plano de negócios? Você saber exatamente o que você vai vender, como você vai vender e se você está preparado para fazer essas vendas, né? Então o e-commerce ele tem vários passos antes de você inaugurar a tua loja virtual, vamos colocar dessa maneira. O primeiro deles é de como você vai administrar as informações vindas dessa loja virtual.
Então você não vai conseguir fazer a administração de tudo através de planilhas, né? Então o primeiro passo é você entender que um sistema administrativo ele é importante para que você tenha sucesso nas informações, para que não percam-se, né, os dados que foram captados aí através dessa venda, porque antes do teu cliente fazer a compra, ele vai comprar primeiro a imagem e a estrutura da tua loja. Então não adianta você ter uma loja que não tenha uma estrutura bacana e você não ter algo para administrar isso. Então, antes de mais nada, nós temos que pensar aí na parte de como você vai administrar todos esses dados, né, e de que maneira, né, se é uma maneira automatizada, se você vai fazer no que nós chamamos, né, antigamente de administração papel de pão, ou seja, você pega os dados lá e faz as suas anotações. Além disso, você também precisa entender o fluxo logístico, né? Porque você tem um produto e esse produto você vendeu, alguém comprou esse produto, então você precisa entregar esse produto para esse comprador. Como que você vai fazer isso? Você vai utilizar os correios apenas? Você vai centralizar todas as suas vendas com a logística dos correios? Claro que a gente sabe que os correios é uma agência grandiosa que atende o Brasil inteiro, por isso existem várias situações aí que acarretam demora na entrega, enfim. Não sei se você sabe, mas o correio ele tem por lei até 4 dias para fazer a entrega via Sedex de uma postagem, senão ele começa a tomar multa. Não sei se vocês sabiam disso já, mas é evidente que acontece. Outro ponto que você tem que entender também com relação ao e-commerce é a qualidade das imagens e a maneira com que você vai fazer as fotos desse produto para mostrar esse produto para as pessoas, porque como eu disse antes, né, as pessoas compram primeiro a imagem, depois eles vão ver a descrição do produto, depois eles vão entender se aquele produto é exatamente o produto que eles estão procurando. Então tem uma série de coisas aí que tem que ser discutidas, né? Por isso que essa mentoria que a Z3 Trinity está proporcionando para esse mês aqui de dezembro, a última desse ano de 2020, é justamente pegar na mão de cada um de vocês, como a gente está fazendo com você, Jaque, de realmente fazer com que você entenda todo o fluxo, fazer com que você saiba de maneira de conhecimento próprio mesmo, né? Não que a gente faça para você, te entregue pronto e falar, tá aqui, ó, sua loja tá aí e começa a vender. Não é assim. Você tem que saber tudo o que acontece com o e-commerce. Eu vejo às vezes alguns vídeos na internet das pessoas falando que o e-commerce é o negócio do futuro. Engano seu. O futuro já é. O e-commerce já está nesse negócio. Ainda mais agora com essa parte de Covid, com a pandemia, as coisas aceleraram muito, né? Ou seja, a parte de tecnologia e a parte virtual, ela avançou aí em 6 meses significativamente, o equivalente a 5 anos, digamos assim, né? Nós estamos 5 anos à frente, porque esse boom de e-commerce aí era para acontecer mais ou menos daqui 5, 6 anos, né? Veja pelo próprio Mercado Livre. O Mercado Livre ele aumentou as vendas dele em 950%. Então foi muito fluxo de vendas, foi muito pedido, muitos produtos que foram comprados, muitos produtos que foram entregues de maneira... É claro que os índices de reclamação aumentaram, isso é óbvio, infelizmente. Como eu digo, né? Se você não está preparado para fazer um e-commerce, você vai ter N situações aí, N coisas que vai propiciar a erros. Então essa nossa mentoria ela está aí para isso,
né? Lógico que alguns anos atrás a gente também começou a aprender a parte de e-commerce, de desenvolvimento de loja virtual, de desenvolvimento de sistema, um sistema que controlasse os dados da loja sem ter que ter nenhum input, né, nenhuma inclusão manual. Hoje nós temos isso, né, a Z3 Trint ela desenvolveu isso, ou seja, uma API de integração com qualquer loja de e-commerce que você pode fazer a administração da tua loja de maneira muito simples, de maneira muito didática, né? Inclusive aí nós estamos entregando, né, um sistema agora, daqui para uns 10 dias mais ou menos, para uma empresa de brindes chamada JBS Brindes, que é um cliente nosso também. Além disso, nós estamos fazendo consultoria com eles também. Então, assim, tem N coisas para serem discutidas, né? E essa mentoria, ela tem a duração de 3 meses, como você já sabe, e é uma mentoria individual, o que eu acho fantástico, porque as pessoas do mesmo segmento, né, tem aquelas pessoas que estão realmente focadas e dedicadas a trabalharem na sua loja de e-commerce, né, fazer com que a loja de e-commerce aconteça de maneira correta. Existem outras pessoas que não, né? Então, até aproveitando para dizer que a nossa mentoria não são todos que vão se inscrever, digamos assim, que nós vamos absorver, né? Que nós vamos prestar essa mentoria. Por quê? De fato, nós queremos ensinar, né? Nós queremos mostrar para aquelas pessoas que realmente querem aprender, para aquelas pessoas que querem empreender de verdade, né? Não fazer da internet um passatempo e com isso ter aí um monte de problemas, reclamações, enfim. Então nós queremos e vamos ensinar as pessoas do começo ao fim, da maneira correta e da maneira mais simples, direta e objetiva. E isso é uma das vantagens aí dessa mentoria, que nós vamos tratar do começo ao fim sobre a parte de e-commerce, né? Então eu acho fundamental isso. E eu queria também aproveitar para dizer que o crescimento, né, como eu estava falando sobre o e-commerce, ele vem acontecendo muito. No domingo, se eu não me engano, saiu uma matéria na Record falando justamente sobre isso, falando das pessoas que hoje fazem do seu e-commerce a sua vida, né? Eles vivem disso. E eu acho, na minha opinião, que as pessoas que realmente querem empreender, elas têm que começar a perder um pouquinho o medo, né? Eu sou um fã número 1 daquele Shark Tank. Eu assisto bastante isso. E eu vi num episódio recente agora, uma das pessoas que vão lá, né, solicitar o sócio, digamos assim, né, receber uma proposta de R$500 mil por 25% da empresa. Só que essa pessoa eram em dois, né, dois sócios, e um era focado, dedicado ao empreendedorismo da empresa, e outro não, outro ainda estava trabalhando, né, não sei se era CLT ou prestando serviço, eu não entendi direito. E aí, se eu não me engano, o João perguntou para esse sócio, né, falou para ele, escuta, se fecharmos a sociedade, eu te proporcionar os 500 mil que você quer por 25% da tua empresa, você ficaria focado full time na tua empresa? E o cara disse não, porque ele tem foco em outras operações. Então veja, aí a gente já tem um monte de pormenores, digamos assim, né? Se você não acredita no que você vende, você não vai vender. É simples assim, isso é para tudo na vida, né? Se você tem uma ideia e você não compra a sua ideia, você não vai vender. Se você tem um desejo e você não compra o seu desejo, você não vai vender o seu desejo para ninguém. Ou seja, você não vai realizar isso. Você não vai fazer daquilo realmente um negócio
duradouro, um negócio sustentável que te traga resultados mensuráveis. Então é bem complicado isso. Se você realmente quer alguma coisa, você vai ter sim dificuldade, você vai ter que lutar, você vai ter que batalhar, você vai ter que pesquisar, você vai ter que entender como fazer, né? Você vai bater cabeça, isso é normal, vai te gerar 1 milhão de dúvidas aí, você vai ser obrigado a resolver essas dúvidas, às vezes de maneira rápida, às vezes de maneira demorada. Mas veja, o foco tem que ser o seu cliente. Tá? O foco tem que ser o seu cliente. Uma coisa que as pessoas também dizem que acham, né, diferente, falam, mas os canais de atendimento, né, eu preciso atender em quais horários, né? Você precisa ter um canal de atendimento. Você tem que ter, para o seu cliente tirar dúvida. De repente ele entra lá na tua loja, lá, através de uma publicação que você fez, e ele quer saber se aquele produto, por exemplo, responde, né, o que ele precisa, e lá de repente você esqueceu de colocar, ou não tem a informação que ele quer, então ele precisa saber. Para isso você tem que ter um canal de atendimento, né? Seja ele via WhatsApp, seja ele via Messenger, seja ele via e-mail, via telefone, você tem que ter um canal de atendimento. Isso é ponto assim crucial, né? Já que você tem alguma dúvida a mais que você queira falar, queira comentar, vamos aproveitar esse bate-papo. Deixo contigo aí qualquer dúvida que você tiver, coloca aí, a gente vai trocando, até algumas outras pessoas interagirem conosco aqui. A ideia aqui é fazer dessa live um bate-papo para esclarecer o que é um e-commerce, né? É muito fácil a gente falar, vou montar um e-commerce. É simples, tá? É simples a gente falar que vai montar um e-commerce, mas existe muita coisa por trás do e-commerce, né? Existe muitos detalhes, né? Existe muitas coisas que você precisa. Exemplo, o que eu costumo dizer, né, sobre o Google AdWords. Algumas pessoas conhecem, outras pessoas não conhecem, né? E aquelas que conhecem dizem, né, que fazem manobras assim mirabolantes, colocam as informações no Google lá, no AdWords, para fazer anúncio no Google Shopping, mas tem muitos parâmetros que tem que ser seguidos, né? Já que eu sei que você está fazendo a mentoria com a gente, que bom que você está gostando. A gente tem o maior prazer em passar todo o conhecimento de todos os processos, né? Ensinar um pouquinho, encurtar essa curva de crescimento aí que proporciona o e-commerce, né? Eu tenho certeza que você vai se dar muito bem com isso. Você é muito capacitada, tem muito foco, e isso é importantíssimo, né? Dedicação, isso é importantíssimo. E tem tudo isso em você, então eu tenho certeza que vai ser um sucesso. O que você montar e o que você vender vai ser um sucesso, tá? Então, voltando a falar do Google AdWords, existem muitos parâmetros para serem seguidos no AdWords, né? Não é qualquer anúncio que você coloca lá que o Google vai aprovar e vai falar, legal, o Zapala está colocando para vender lá produtos de informática, que bom, vamos ajudar ele. Não, você tem um monte de requisitos, né? Você tem que respeitar várias formas. Eu confesso que um tempo atrás, né, eu estava trabalhando com brindes personalizados e montei uma loja, né, meu primeiro contato, isso lá em 2002, eu acho, 2001, meu primeiro contato com e-commerce. Eu vou empreender. Peguei e montei lá uma lojinha de e-commerce, bonitinha, tudo simples, bem funcional. E aí coloquei no ar e fiquei na tela do computador, olhando para a tela do computador, esperando o e-mail aparecer lá, pedido realizado. Fiquei esperando e nada. Passaram-se semanas e nada, passaram-se meses e nada. E aí eu falei, não, alguma coisa está errada. Eu vou começar a entender
o que é um e-commerce, eu vou estudar o e-commerce, eu vou estudar a internet. E aí eu fui estudando. E aí fiz o primeiro anúncio, né, no Google AdWords, que foi reprovado. Por que foi reprovado? Porque existem lá, como eu falei, os requisitos, né, que o Google exige. E um deles é o código GTIN do produto. Uma coisa simples, né? Entre tantos que o AdWords pede, um deles é o GTIN. E eu não sabia. E na época o Google ele não mostrava muito claramente o que você tinha que consertar naquela campanha que você tinha montado. E aí eu fiquei batendo cabeça, estuda daqui e lê dali, e assiste tutorial, e nossa, se liga no Google, faz isso, faz aquilo e nada. E aí então eu comecei a me aprofundar bastante nisso. E aí fui entender quais eram os requisitos e o porquê desses requisitos, né? Porque eu não entendia. Uma coisa assim, se eu estou vendendo algo e eu estou pagando um anúncio, né, pro Google AdWords, não faz sentido eu não, como se diz, eu não ter o resultado, né, eu ser bloqueado por isso. Mas aí eu entendi que assim como a minha empresa, né, a Z3 Trinity, e assim como a sua marca, a sua empresa, você tem que zelar pelo nome dela. E você tem que ter processo, procedimento, e você tem que ter um plano de negócios. O que é o plano de negócios? É como a sua empresa vai funcionar desde o momento em que desde o momento em que o produto está lá paradinho na tua loja, né? Desde o momento que você vai fazer essa publicidade, desde o momento que você vai fazer essa publicação, esses compartilhamentos, né, entre redes sociais, enfim, vídeos do YouTube, enfim, da maneira que você entender que seja melhor, né? Então você tem que ter essas regras, porque se você não tem isso, é fato, você vai vender, você não vai conseguir atender, porque veja, vender é uma coisa, atender é outra. Você pode vender o que você quiser na internet. Como que você vai atender? Com qual estrutura você vai atender? Então é isso. Você precisa ter em mente que não basta você querer. Você tem que querer, você tem que entender para atender. Fantástico isso, né? Eu acho brilhante. Então você tem que ter todos esses pré-requisitos. Por isso que essa mentoria que nós resolvemos abrir, né, mais uma esse mês aqui, a última inclusive das 4 que tivemos nesse ano de 2020, é a quarta turma, quarta e última. Então nós resolvemos abrir essa mentoria justamente para isso, para fazer do seu sonho realmente um sonho, e não trazer problemas para você ter pesadelos com o que você imagina que seja o montar um e-commerce. Você vai ver vários vídeos aí na internet, que a hora é agora, que você tem que montar já. Você vai ver vários vídeos, você vai ver vários tutoriais na internet dizendo para você como você tem que montar o e-commerce. Olha, faz isso aqui, faz isso ali, que você vai ter sucesso milionário. E aí eu te pergunto, se fosse tão fácil assim, será que existiria, né, uma pessoa ainda trabalhando em CLT no mundo? Não? Outro ponto que eu acho inevitável tocar. As pessoas às vezes falam, você é empresário, você é dono do seu negócio, você trabalha a hora que você quer, você entra a hora que você quer, você não tem horário para cumprir. Verdade. Você trabalha menos que eu, que sou CLT, mas você ganha muito mais. Não. O resultado financeiro da sua empresa depende só de você. Ou seja, vamos imaginar o seguinte cenário aqui.
duas pessoas. Uma pessoa é empreendedora e outra pessoa ela é CLT. Ela trabalha registrada lá na empresa do João Magazine. E aí essa pessoa, ela trabalha lá de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã, vamos facilitar, hein? Das 9 da manhã às 18 horas. De segunda a sexta, com 1 hora de almoço, tranquilo. Tirando essa 1 hora de almoço, ela tem então 5 horas produtivas, né? Vamos colocar lá, das 9, 10, 11, meio-dia, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas. Dessas 9 horas, ela tem 8 produtivas, porque desconta o horário de almoço dela, certo? Então são 8 horas que ela deveria estar sentada executando o serviço dela, ou seja, produzindo. É isso que acontece. Essa pessoa ela vai trabalhar 8 horas do dia dela direto, sentadinha na frente do computador, sem fazer absolutamente mais nada, a não ser dar foco no trabalho dela? Não, eu não conheço ninguém que faz isso. Não conheço. E olha que eu conheço muita gente. Toda e qualquer pessoa ela vai dar aquela paradinha, seja para tomar o seu café, seja para conversar lá com o coleguinha de trabalho, seja para responder o marido ou a esposa no WhatsApp, seja para dar aquela olhadinha nas redes sociais, ver aquele vídeo que está bombando no YouTube, e na hora que ela vê, ela não trabalhou 8 horas por dia, produtivo. E aí aquele cara, o empresário, né, que não tem horário para entrar, que não tem horário para sair, que não tem dia para trabalhar, que as pessoas dizem que é muito mais fácil, né, ser empresário do que ser CLT, né, ter um negócio do que ser CLT. Esse cara, ele vai começar a trabalhar umas 6 horas da manhã, provavelmente ele vai para casa umas 8 horas da noite, vai tomar seu banho, jantar e vai ver algum indicador para analisar. Isso falando de uma empresa num fluxo normal, né? Então ele vai ver esse indicador. Ele vendo esse indicador, ele vai analisar, provavelmente ele vai ter ideias, e essas ideias ele vai acabar indo para frente do computador. E aí na hora que ele olha no relógio, são 2, 3, 4 horas da manhã. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Empreender não é fácil. Aí você não tem horário. Então você precisa, o seu negócio precisa. Eu costumo comparar um negócio quando nasce com um bebê. Né? O bebê ele precisa de auxílio constantemente, pelo menos até os seus 5 anos de idade. Pelo menos até os 5 anos de idade. Então ele vai pedir, enquanto ele não sabe falar, ele vai chorar. Para quê? Para dizer que ele está com fome, para dizer que ele está com dor, mas ele vai dar um jeito de se comunicar com a mãe e com o pai. E aí acontece a primeira venda dele. Ele está vendendo a ideia do desejo de saciar aquela vontade que ele está de comer, para sanar aquela dor que ele está sentindo, aquela cólica que ele está sentindo. Então ele vai dar um jeito de vender essa ideia. E ele vai chorar. E a mãe vai entender. O pai vai entender. E vai ajudar ele. Aí passaram-se os anos. E aí você fala, agora vai andar sozinho. Ele está lá com seus 5, 6 anos de idade, né? E aí você fala, agora não preciso dar tanta atenção assim, né? Precisa. Porque ele começou a falar. E aí vem os porquês. E os porquês no mundo do empreendedorismo é considerado os problemas. Ou seja, às vezes a mãe fala pro filho, vai tomar banho. O filho fala, por quê? Eu tô assistindo televisão. Não, porque você precisa tomar banho. Mas tá, mas por que eu vou tomar banho agora? Aí vem aquela clássica resposta, porque eu tô mandando, eu sou sua mãe, eu sou seu pai. No mundo dos negócios não funciona assim. Quando você se deparar com um problema, você vai ter que entender o problema, para depois você saber resolver. E não adianta você empurrar com a barriga e falar, amanhã eu resolvo, depois de amanhã eu resolvo. Porque vai chegar uma hora que vai ficar insustentável e você vai ter que resolver na hora.
Então é muito, muito desafiador ser empreendedor hoje. Não vou nem falar só no Brasil, no mundo. Hoje é muito difícil, mas está mais fácil do que ontem. Veja, hoje tem o MEI, antes não tinha. Lembra quando eu falei lá, agora há pouco, quando eu montei meu primeiro e-commerce lá, eu montei com um Simples Nacional. Era imposto para tudo que era lado. Vendia, na hora que começava a vender eu ficava tão feliz. Emitia nota, ia lá, entregava e tal, e aquela coisa. Chegava no final do mês e eu olhava e falava, meu Deus do céu, eu preciso aumentar o valor do meu produto. Eu aumentava o valor do produto. Começava a vender, eu falava, agora vai. Beleza, chegava no final do mês, mesma coisa. Mesma dificuldade. Mesmo imposto. E hoje tem um MEI para isso. Claro que a ideia é a gente sair do MEI. É a gente progredir, né? Ir lá para uma limitada da vida, uma sociedade da vida, sociedade limitada. Com isso vem os encargos. E é a mesma coisa que o e-commerce. Por que eu estou falando tudo isso? Para você entender que uma comparação sempre vai ser igual a outra, de maneira diferente, mas igual. Então não adianta você querer fugir daquela regra, né? Por exemplo, tomar atalhos. Eu vou colocar esse produto lá na loja, eu vou fazer isso aqui, vou fazer aquele outro, vou vender e deixa estar. Não, o problema vai vir. Então já que você vai fazer, faz com carinho, faz com amor, se dedica, põe foco nisso. Então é isso que eu queria falar para vocês, deixar registrado aqui nessa live. Eu vou deixar também o endereço do nosso site. Quero convidar vocês a participarem da nossa mentoria. Nós estamos, se eu não me engano, com 2 ou 3 vagas ainda. Então corre que dá tempo. Levando em consideração que o preenchimento, né, da sua aquisição lá no nosso site não significa que a sua vaga está garantida. Por quê? Porque nós vamos analisar ainda para entender se realmente você quer de fato ser um empreendedor ou simplesmente passar tempo na internet, né, levando problemas para os seus clientes que vão comprar os seus produtos. Então a ideia não é essa, a ideia é fazer você vender os seus produtos, atender os seus clientes, gravem isso, de maneira que vocês surpreendam eles, ok? O nosso site é https://z3trinity.com.br. Lá você vai ter o nosso portal, lá dentro tem um ícone lá chamado mentoria, clica lá e aí você pode se inscrever nele. Ok? Um grande abraço para vocês, eu estou encerrando essa live, eu espero que algumas dúvidas tenham sido sanadas. Compartilhem esse vídeo, vai ser legal, de repente a dúvida de outra pessoa que não pôde ter acesso a esse vídeo agora, ela vai conseguir sanar com essas palavras que foram trocadas aqui. Acesse lá o z3trinity.com.br, clique em monitoria, faça a sua aquisição. Nós vamos analisar, eu tenho certeza que essa mentoria ela vai ser fantástica para você. Por quê? Porque ela é individual, ela não é em grupo. Você vai encontrar um monte de mentoria em grupo, né? Para todo mundo saber o que você está vendendo, como você está vendendo, o que você está fazendo. Então ninguém precisa saber o que você está fazendo. O negócio é seu e exclusivo. Então, como eu disse, pensa com carinho como você vai construir isso, tá bem? Um grande abraço, me despeço aqui de vocês e até a próxima live.